Boa noite. Vamos quebrar esse silêncio. Tava um silêncio aqui, cara, fica o som ligado, daqui a pouco todo mundo fica assim, né? Vamos quebrar esse silêncio então. É, o nosso palestrante de hoje, que será o Edson Wilson, ele pediu para eu ler uma página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título é Tratamento de Obsessões. Tem tudo a ver com a palestra de hoje, né? E é um trechinho de Atos dos Apóstolos que fala assim: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária sobre a alma do cristianismo, que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação, e não desconhecem as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão instituiu, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Muito bom. O trabalho só continua, né? Só continua, nunca foi interrompido. Então, meus amigos, vamos fazer nossa oração de hoje, elevando o nosso pensamento ao mais alto, iluminando o nosso ser, para que possamos, na noite de hoje, nessa noite de estudo, cada um de nós possa ser a luz que esses espíritos sofredores tanto buscam. Que nós sejamos os instrumentos capitaneados pelo nosso expositor de hoje, Edson Wilson, a trazer luz de esperança, de tranquilidade e de redução de dor daqueles que hoje nos visitam e que vêm clamar simplesmente por paz. Mestre Jesus, nos proteja, cada um de nós, e que cada espírito aqui presente, encarnado e desencarnado, possa se iluminar naquelas palavras que sempre disseste: quando 2 ou mais estiverem em teu nome, aqui estará. Pois aqui estamos, Mestre, que nos proteja e possamos prosseguir com o nosso trabalho. Ilumina nosso amigo Edson Wilson na sua exposição. Que assim seja. Vamos lá, seu Edson? Pronto. Bom, amigos, boa noite. É sempre uma alegria a oportunidade de vir divulgar a doutrina espírita. E esse tema foi escolhido da seguinte maneira: quando a Márcia é a
quem organiza os oradores aqui do sábado. Há uns 3, 4 meses atrás, ela me ligou e perguntou se eu poderia fazer o estudo no dia 5 de outubro. Eu falei, pois não. E já falei logo a ela o tema. Eu estava estudando, relendo pela segunda, terceira vez esse livro, Os Bastidores da Obsessão, e estudando, nossa, eu vou falar sobre isso. Não vou falar sobre o livro, alguns detalhes, mas é um assunto presente, muito presente em nossas vidas. Tá? E, inicialmente, eu quero explicar o significado da palavra bastidor. Né? Os bastidores, quando você vai no teatro, toda aquela parte que o público não vê, que acontece ali por trás, é o bastidor. Então, quanta coisa tem na obsessão. Nós que trabalhamos há muitos anos nessa tarefa, cada dia aprendendo um pouco, resolvemos resumir alguns detalhes para a gente ver como isso é interessante e como faz parte da nossa vida. Então eu fiz aqui um roteirinho no quadro e vou tentar, né, segui-lo e desenvolvendo o tema conforme foi programado. Então, iniciando com influências espirituais, todos nós espíritas, agora essa semana aqui foi comemorado 220 anos do nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, 220 anos. E o Allan Kardec, quando fala Allan Kardec, lembramos do Livro dos Espíritos, foi a obra que ele trouxe ao mundo, né? Perguntando aos espíritos superiores, ele respondendo em 1019 perguntas, e tem a pergunta que fala, inaugura esse capítulo da segunda parte, influenciação dos espíritos em nossos atos e pensamentos. É a questão 459. Influenciem os espíritos em nossos atos e pensamentos. Todos sabem a resposta. Muito mais do que nós pensamos, de maneira que são eles que nos dirigem. Aí eu fico pensando, eu, um cara de 65 anos, autor da minha vida, vivo como eu quero, trabalho o que eu faço, e eu não sou dono dos meus pensamentos, que história é essa? Eu comecei a questionar isso. Né? E se nós formos verificar, né, muitas das vezes a causa dos nossos pensamentos, quando chega de noite, vai passar a revista o dia, poxa, eu não podia ter feito aquilo, mas eu fiz, então eu não controlei o meu pensamento. Então, como que isso acontece? É uma influenciação mútua que nós vivemos. E nós vamos rapidamente estudar sobre isso, dizendo que essa influenciação em nossos atos e pensamentos é da lei de Deus. Não é, é lei isso. Né? A nossa ciência vai descobrindo isso. O celular é uma prova disso. Né? A gente conversa com a pessoa do outro lado do mundo, vê a imagem, é um progresso tecnológico que nós ainda temos muito que aprender, mas o pensamento funciona da mesma forma. Quantas vezes a gente fala, está com um problema, aí depois que resolve o problema, pô, eu tive essa ideia, me veio essa ideia, veio da onde essa ideia? Pode ter sido uma coisa que você viu na televisão, um livro que você leu, ou algum espírito desencarnado que te influenciou e você captou o pensamento. É muito comum, principalmente quem cuida da casa, sai de casa, deixei o fogão ligado, volta lá, a maioria das vezes o fogão não está ligado, mas tem dia que está. Né? Então, essas coisas, as pequenas coisas, né, a gente percebe essa influenciação. Né? E o pensamento, a gente vive pensando, não tem como você não pensar. E esse tema é um tema recorrente porque faz parte da nossa vida. E o Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele fala que a obsessão é um império que certos espíritos conseguem em certas pessoas. É uma influenciação que domina. Né? Aí eu fico pensando, muitas vezes na minha infância, minha mãe era muito brava, né? Ela me dominava, eu obedecia pelo temor. Né? Então, mas há um domínio, né, da autoridade moral. Né? Eu tenho um exemplo aqui muito bacana. Quantas vezes aqui na casa espírita, a gente conversando, antes de começar a reunião, chegava a igreja na porta. O pessoal ficava quietinho. Autoridade moral que as pessoas têm. Ela não fala nada. Né?
Então, essa obsessão é um pensamento contínuo com o desejo de perturbar, de denegrir ou de, digamos assim, ir contra quem você não gosta. Aí eu faço uma pergunta aqui. Quem de nós, de vez em quando, não vem aquele pensamentozinho, aparece na televisão uma pessoa que você não gosta, um político que você não gosta, vem aquele pensamentozinho assim, não muito cristão, e a gente tem que controlar para não falar. Então, isso está em nós. Mas isso, como diz a moda, você não vive pensando nisso, você pensa de vez em quando e expulsa o pensamento. Mas se você ficar insistindo, aí você vai caracterizar uma tentativa de influenciação psíquica. E o Allan Kardec, didaticamente, divide em 3 aspectos a obsessão. A obsessão simples, né? A fascinação e a subjugação. Nosso objetivo hoje aqui não é falar detalhadamente sobre isso, apenas dizendo que a obsessão simples é a mais comum e é a que mais estragos causa na nossa vida. Quem não se arrepende de uma lembrança de uma coisa que falou que não deveria ter falado? Mas depois que você falou, não tem mais jeito. Não era isso que eu pensei. Vai consertar, fica pior ainda. Então é a questão da influenciação rápida, que a gente pega carona e fala sem perceber. No segundo momento, eu coloquei aqui a obsessão no Evangelho. No segundo, não, terceiro momento, já falei aqui da definição. Vocês ouviram aqui a página inicial, não sei se vocês prestaram atenção, mas tem mais de 50 casos de obsessão diretamente que qualquer um percebe no Evangelho. 50, Evangelho de Jesus, 2024 anos atrás, mais 30 anos, que foi quando ele começou a pregar o Evangelho. Então eu vou falar para vocês aqui alguns, né? Começando pelo que foi lido pelo Fonseca na página inicial. Está em Atos, capítulo 5, 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Atormentado de espíritos imundos. Então, o atormentado está encarnado e o espírito imundo está desencarnado. Isso é uma obsessão. A influenciação, ela pode acontecer entre encarnados, ela pode acontecer de encarnado para desencarnado, mas a maioria das vezes acontece, conforme nós vamos ver nesse item aqui, passado, presente e futuro, do desencarnado para o encarnado. E os espíritos imundos, aos quais todos eram curados. Eram curados como? Se vinha uma pessoa que estava sofrendo uma influência espiritual, que os parentes percebem, a gente percebe. Quando a pessoa mostra algum desequilíbrio, eu falo brincando, um desequilíbrio psíquico, né? Uma atitude incomum, um olhar diferente. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Né? Então, tudo isso que caracteriza a obsessão estava lá no Evangelho. Vamos ler outro aqui. Marcos, capítulo 1, versículo 32. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, a imagem poética, né? Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e foram curados. Então, olha que referência. Aí as religiões tradicionais, que nós transformamos no decorrer dos séculos da nossa história, né? Hoje fala que é o demônio, mas tudo que a gente não sabe explicar fala que é o demônio. Mas a gente sabe que é o demônio, não existe. Os demônios são pessoas temporariamente afastadas do equilíbrio que usufruem uma situação de perseguição e influência maléfica sobre os outros. Mas um dia eles modificar-se-ão. Jesus falou, não se perderá nenhuma ovelha do meu rebanho. E esse raciocínio amoroso é importantíssimo, apesar de ser difícil de nós termos. Porque tem normalmente, assim, entre nós, sem muita atenção, aquela ideia que o obsessor está errado e o obsediado é o coitadinho, o obsediado é a vítima. Isso a gente está vendo no presente. Né? Então, veja só, outra importantíssima que eu fiquei impressionado quando eu li.
era a mulher grega, cirofenícia da nação, e rogava-lhe que expulsasse do seu filho o demônio. Olha só, expulsa. Quer dizer, então, se ele quer expulsar o demônio do filho, é porque o filho dela está sofrendo a ação de um espírito desencarnado. E essa ação modifica a maneira normal que a pessoa é. E olha só o que a gente vai encontrar com relação a cegos e surdos. Ele diz assim, ó: pois que os espíritos imundos saíam de muitos, está em Atos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxas eram curados. Então, olha que interessante. Tem também cegos e surdos. A pessoa, ela não era surda. Acontece isso num processo de envolvimento psicoespiritual. O espírito perseguidor faz com que a pessoa fique com aquele mal-estar, não enxerga, não anda, não escuta. Porque se ele passou a escutar, será que foi um milagre? Paralítico, volta a andar. É lógico que existe a paralisia infantil, que não tem como a pessoa, fisicamente com o mal, não vai conseguir. Mas a nível psíquico existem desequilíbrios físicos com as causas psíquicas trazidas pelos companheiros desequilibrados. E ele fala aqui no Evangelho, os coxos e os paralíticos eram curados. Então, olha como está presente isso no Evangelho, conforme a Manuel falou na página. Hoje a doutrina espírita, com a sua prática de reuniões mediúnicas, de auxiliar os espíritos encarnados sofredores, repete o que acontecia lá naquela época. Vamos aqui ao último exemplo do Evangelho de Paulo. Olha só o que ele fala. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa influenciação negativa psíquica é o que caracteriza o nosso planeta. Nós vivemos uma guerra entre o bem e o mal. Há inteligências temporariamente afastadas do equilíbrio no mundo espiritual que não querem permitir que o planeta se regenere. Eles querem manter essa situação, porque a nossa história é uma história de violência. Vamos ver aí desde os primórdios, os vikings, as invasões do Império Romano, a Revolução Francesa, hoje mesmo a guerra, a gente está com guerras aqui. O homem é um ser violento que vem com a sua evolução buscando se desvencilhar dessa característica de violência. Por quê? Hoje a gente quer matar o outro. Né? Mas quem pensa assim não sabe que a morte não existe. Você tira o corpo, ele continua vivo e continua pesando na economia psíquica da cidade, do estado, do país e do planeta. Então, eu vou te matar. Não vai matar. Né? Você vai tirar o corpo. E ele vai continuar existindo. E olha só que interessantíssimo. Em todas as obras espíritas que falam sobre isso, quando a gente desencarna, de uma maneira geral, nessas últimas semanas, na quarta-feira tem se falado muito desse assunto, a separação da alma do corpo. O Antônio fez a palestra quarta-feira agora sobre um tema parecido. Então, o que acontece? Quando a gente desencarnar, seja lá qual for o problema, a perturbação que vamos passar, vão chegar para nós dois momentos. O primeiro vai ser a equipe espiritual superior, olha, vem comigo, deixa isso para lá, o cara te matou, perdoa ele, ou então, não, você não perdoa, eu vou perseguir, você escolhe o que você quer fazer. Nunca faltará o convite a ascender no mundo espiritual, mas essa ascensão custará muito dentro de nós. É o perdão, é a mensagem de Jesus, é o perdão, é reconhecer, amar o inimigo. Isso é muito difícil, muito difícil. Né? Mas se nós tivermos força de fazer isso, a lei se encarregará de justiçar todo mundo que vai contra ela.
Não precisa da gente fazer com as próprias mãos. Essa é a nossa grande dificuldade. Vamos imaginar agora uma pessoa que a gente ama muito, encarnado. E a gente fica sabendo que foi injustamente assassinado por um vizinho. Você vai, automaticamente você vai vir aqui, pô, que cara não podia ter feito isso? Meu Deus! Então vai vir aquela coisa e nada acontece por acaso. É um momento de testemunho nosso. Qual vai ser a nossa reação? O Evangelho manda perdoar. O Evangelho manda mostrar a outra face. Mas a gente consegue? Esses são os obsessores. Esses são os obsessores porque no passado, no presente e no futuro, a gente hoje vê só aqui o presente. Quantas vezes nós recebemos aqui, na Casa Espírita, através do processo do atendimento fraterno, descrições que caracterizam o processo obsessivo. Nós temos conhecidos que passam por problemas obsessivos com familiares, com filhos, com cônjuges. São problemas sérios, problemas reais. Como é que a gente resolve isso? Mas por que está sofrendo isso? Vamos remontar ao passado. Alguma coisa ele fez. A obsessão, ninguém encarna para ser um obsessor. Ninguém. Como ninguém encarna para ser um homicida, para ser um ladrão, para ser um corrupto. Mas no uso do nosso livre-arbítrio, a gente não resiste e faz a coisa comandada pelo nosso impulso primitivista de violência. E com isso a gente cria os problemas. Então, no passado, lembram que quando Jesus, às vésperas de ser crucificado, foi preso e o Pedro pegou a espada e cortou a orelha do Malco, soldado romano. Jesus falou, embainha tua espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido. É a lei de causa e efeito, tudo que nos acontece. Vamos agora, se nós pudéssemos, parar um pouquinho aqui a palestra e começar a ouvir de cada um os problemas que está passando, antes de 2 horas da manhã a gente não saia daqui hoje. Todos nós temos nossos problemas. E esses problemas fazem parte do nosso cardápio evolutivo. Olha só o que a Joana de Ângeles fala no início da sua mensagem sobre a obsessão. Ela diz assim: as imperfeições morais dos homens constituem-lhe, ao longo da existência física, o calvário através do qual se depura. E essas nossas imperfeições trazem ligações com outras almas, sejam elas encarnadas ou não, porque normalmente a causa da obsessão começa numa convivência em determinada existência, pode ser até nessa, tomara que não, né? Que a gente não crie problemas para o futuro. E alguma coisa acontece errado, um prejudica o outro, dá um golpe monetário, dá um golpe afetivo, ou assassina, e um desencarna, e o outro fica vivo. Normalmente, quando o espírito que perde o corpo por um homicídio não consegue perdoar, o que acontece? Ele vira um perseguidor daquele que o tirou a sua vida. E quem está encarnado não vê, mas sente. Então, vai ficar aquele quadro. Aí vamos imaginar que passa aí uns 15, 20, 30 anos, desencarna o homicida. E ele se encontra lá no mundo espiritual, e os amigos espirituais, com muito esforço, conseguem um acordo, vão fazer aquilo, a interferência das inteligências superiores, dos amores, dos pais, das mães, consegue chegar a um acordo. Vamos fazer o seguinte, para você resolver esse caso, você vai encarnar primeiro, para você construir uma estrutura de vida que possa vir a auxiliá-lo no futuro. Aí acontece, um encarna, o outro fica desencarnado. Só que o que fica desencarnado muda de ideia e passa a continuar, não consegue suportar a ira de ter sido assassinado na última existência. Só que o que o encarna não lembra. Ele encarnou, esqueceu o passado e sofre uma ação que ele não se lembra e acha que não tem culpa. E os familiares encarnados, então, poxa, coitadinho, é um injustiçado, Deus não está lembrando dele, está só não, existe uma causa anterior. Então, como é que se resolve isso? Porque a gente quer no futuro, todos nós queremos
sermos espíritos felizes. E o seremos. Esses companheiros temporariamente desequilibrados o serão também. Só que vai levar mais tempo em função da necessidade de transformação, de mudança. A mudança não tem que ser só de quem persegue, tem que ser também de quem é perseguido. Daí a doutrina espírita falar da transformação moral. Se as minhas imperfeições morais são a causa dos meus sofrimentos, eu vou evoluir se eu acabar com as imperfeições morais. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra. Não vamos conseguir acabar com todas, mas se conseguirmos alguns, como diz os chineses, se você escolher um defeito por ano e cuidar dele, esquece os outros. Quando você desencarnar, você, mais 20, 30 anos, acabei com 30 defeitos, um só por ano. Mas a gente não consegue, a gente quer resolver tudo. Estamos na época da internet agora que quer fazer tudo, quer resolver e não consegue e fica na mesma. Então, esse nosso futuro aqui, né, depende do nosso presente, que está recebendo as consequências de um passado. Então, meus amigos, não é fácil. Nós temos um caso ligado aí à nossa tarefa aqui na Casa Espírita, um caso muito sério, muito difícil, mas está progredindo. E a gente vê, na realidade, acontecer o que os livros falam. É impressionante. Né? Aí você tem a oportunidade de conversar na reunião mediúnica com o perseguidor, e ele enumera os seus motivos, e está certo, entre aspas. Mas se ele continuar assim, não vai resolver. Vai chegar um momento em que ele vai mudar de opinião. No livro do Manuel Filomeno Miranda, eu vou citar alguns aqui agora mesmo, há uma referência que o Manuel Filomeno Miranda faz parte de uma tarefa com o espírito Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, meus irmãos, tem mais de 150 anos que ele dedica a sua vida no mundo espiritual para resolver esses problemas, com o amor que ele tem. Ele já poderia galgar a esfera superior, mas ele não quer, ele quer ajudar, né? Ele quer amparar. Não há sentimento que descreva a alegria de uma mãe desencarnada quando vê um filho obsessor de séculos se arrepender e modificar. Quanto tempo ela está esperando aquele momento? Isso é real. Vamos ver o problema das mães encarnadas que têm dificuldades com os filhos ligados às drogas. O sonho da mãe é ver, a mãe, do pai, dos irmãos, é ver ele se libertar daquele mal. Mas quando o mal está dentro de nós mesmos, nós só vamos conseguir dele nos libertar se nós nos esforçarmos por combatê-lo. E isso ninguém faz por nós, só nós fazemos. Então, o Bezerra de Menezes, conforme eu falava, se aproxima de uma clínica onde já há um processo obsessivo de uma moça encarnada, só vou contar rapidamente para não dar spoiler quando vocês forem ler o livro. E quando ele chega lá, ele percebe um vingador desencarnado muito bravo, com aquela face patibular, perseguindo e dizendo que ele não vai soltar, não vai ser o Bezerra de Menezes, que ele conhece o Bezerra, não vai soltar, ela não vai largar e ela vai morrer, ele vai fazer ela desencarnar. E o Bezerra de Menezes não faz nada, fica quietinho, fecha os olhos. Aí o Manuel falando, pô, o Bezerra não vai fazer nada, não vai resolver o problema. Ele, num primeiro momento, ele se decepcionou, porque ele estava acompanhado de um espírito superior que não fez nada quando aconteceu ali. Aí passa-se uns 4, 5 minutos, diz Manuel Filomeno no livro, se aproxima uma luz intensa de fora para dentro, entra uma alma, é a mãe do obsessor. E fala assim, o Bezerra não tem força, mas eu tenho. Vem cá, meu filho, abandona essa moça. Quem vai resistir a uma coisa dela? Aí ele fala para o Manuel, Manuel, você pensou que eu estava de moleza? Não, eu não tenho condição de resolver esse problema. Chamei quem tem condição de resolver e ela resolveu. Não é com pensamento. Então quem tem, aí a gente lembra do carinho das nossas avós, abraçadas, é aquela vibração, é a linguagem do amor, é essa linguagem
que vai livrar a gente desses tormentos aí da obsessão. Esse assunto ele é emocionante e a gente tem a oportunidade, uma das maiores emoções que eu já tenho passado na minha vida são nas reuniões mediúnicas. A gente presencia coisa assim. Você não conhece a pessoa, mas passa a ser membro, como diz a música lá do Movimentos com Jesus, amigos para sempre. Você vai ser amigo para sempre daquela pessoa que você ajudou, ou que ela te ajudou também. Então é uma coisa impressionante. Aí vem aqui, a gente tem que ir rápido, né? Tratamento na casa espírita. PPP. Vocês imaginam aí o que é PPP? Prece, palestra e paz. Esse remédio, por quê? Porque a gente quando vem aqui, mas não vai resolver o problema. Vamos devagar. Um ambiente tranquilo. Olha, uns anos atrás, eu fui procurado por uma moça, senhora, dizendo aqueles problemas todos, aqueles nossos problemas todos nós temos. Aí você escuta e fala, olha só, moça, o que eu posso fazer? Frequenta aqui a nossa reunião. Quando você fala isso, você pensa que a pessoa fica meio decepcionada, ela quer que você resolva o problema dela na hora. Não, resolveu, não resolveu nenhum mil, não. Olha, vem aqui frequentar nossa casa, participa das palestras, toma um passe, toma água fluida, devagarzinho vai se tornando um tarefeiro do bem. E aí a gente sempre fala isso. E ela, disciplinada, obedeceu. Passaram alguns meses, Edson, que beleza, eu estou muito feliz, graças a Deus. Mas passando um tempo ela largou, não sei se mudou para outra cidade, mas é assim, a gente fica bom, né? Acha que ficou bom, vai embora. Até o próximo problema. Então, meus amigos, esse tratamento é que a gente faz aqui. Mas todos nós sofremos. Sofremos não é um verbo ideal. Nós somos objetivo desse tratamento carinhoso. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou falando em hipótese. Nós estamos aqui reunidos nesse clima de paz. Quem sabe aquela alma que nos acompanha, aquela vozinha, aquela pessoa ali, aí está aqui, eu vou dar um passe, né? Eu vou dar um abraço nela aqui, ela vai se fortificar e vai resolver o problema que ela está passando. Então isso é o que acontece, a gente não vê, mas acontece. Aí a maioria pensa que, eu vou lá tomar o passe ajuda. Mas é aqui que as tomadas mentais são desligadas. Às vezes você tem uma ideia diferente, você tem uma orientação, por que eu não faço isso? Aí conta uma palestra, conta uma história, eu vou fazer isso, parece comigo. Daí surge, onde a gente menos espera, esse desanuviar. Porque Jesus falou assim, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vamos analisar a palavra sobrecarregado. Sobrecarregado é carregar um peso além do que a gente aguenta. Mas como é que a pessoa pode estar sobrecarregada se ela não está carregando nada? É porque tem a alma dela e uma outra alma também ligada a ela, psiquicamente. Olha só o que já se percebeu. O médium, de uma forma geral, quando ele dá a comunicação, ele, por alguns minutos, ele abriga no seu corpo duas almas num corpo só, digamos assim. Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a velocidade da respiração. A emoção muda, porque você está sobrecarregando por alguns minutos aquele corpo de um psiquismo para ajudar o semelhante. Daí Jesus te fala, sobrecarregar. E às vezes a gente chega aqui na casa espírita, sobrecarregado dos nossos problemas, as nossas imperfeições, que o nosso pensamento sintoniza. E o que eu penso, eu atraio. Os iguais se atraem e os diferentes se repulsam. Então, sem eu perceber, eu vou somando a importância da concentração. O hábito da prece. Será que a gente tem o hábito da prece de rezar todo dia, de agradecer a Deus? O dia que eu consegui introduzir isso na minha vida, mudou muito. Apesar de, às vezes, eu esquecer. Mas quando eu esqueço, eu peço perdão a Deus e no outro dia eu rezo dobrado, né? Porque o negócio de todo dia, a gente não pode ser muito exigente. Vamos ter paciência. Agora, se eu ficar um mês sem, alguma coisa está errada. Então, eu já fico desconfiado, né? Então, esse tratamento na casa espírita é o que acontece conosco. Eu selecionei aqui para falar para vocês que nessa página que foi lida aqui pelo Emanuel, ele fala um detalhe interessantíssimo. A tarefa continua. Ela é constante. Às vezes você não precisa estar numa reunião mediúnica
para você libertar uma pessoa de um desequilíbrio, uma palavra amiga, um carinho, um jeito especial. E isso a gente pode fazer diariamente, onde nós nos encontramos, em casa, no trabalho, na rua, na casa espírita é ótimo, oh, como vai, abraça. Um dia vai ser sempre assim, né? Ah, aqueles espíritos são fingidos, eles chegam lá na casa espírita, fica tudo se abraçando, chega lá na rua, fica xingando. Esse é o ser imperfeito que nós somos. Mas existe um esforço de modificar. Foi mal, né? Outro dia, posso dar exemplo de mim mesmo, eu me desequilibrei lá no trabalho com um companheiro lá e falei umas coisas que eu não devia ter falado, né? Aí de noite eu fui dormir, meu Deus do céu, como é que eu posso falar isso? Aí no dia seguinte eu fiz uma cestinha de orgânico, chamei fulano, vem cá, ó, você me desculpe, ontem está muito nervoso, toma aqui essa cesta para ver. Ah, não, me pedi desculpa, você me perdoou, não, se bem que eu tentei convencê-lo dando um presentinho, né? Mas é uma forma que eu achei, eu me vi na obrigação. Eu não sou assim normalmente, mas naqueles minutos eu fiquei assim. Então fui lá e pedi desculpa, né? Então, presentinho, né? Então, esse exemplo eu queria mostrar para vocês, porque essas nossas preocupações, essas nossas ansiedades, essas nossas ideias fixas são um perigo para atrair a influenciação negativa. Então, como é bom a gente ter hábitos que nos equilibrem. Eu listei alguns aqui que eu faço. Ouvir uma boa música. Eu até conversava com a Tânia aqui antes de começar a reunião, como é bacana a gente ouvir uma música que nos agrada, que nos faz sentir bem. Ler um livro, ler uma história, se sentir assim, equilibrado, conversas edificantes, né? Ver um bom filme, ler um bom livro. Não precisa ser só livro espírita, não, tem livro muito bom aí. Isso faz um bem à nossa alma. E nesse instante, a gente cresce nas vibrações do bem e afasta as sintonias que nos aproximam em função das nossas imperfeições morais, né? Então vamos lá. Exemplos. Eu estudei muito aqui um exemplo que todos vocês conhecem, mas talvez não tenham nunca parado para pensar como eu percebi agora. Eu estou falando de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso todo mundo conhece, depois viu Jesus às portas de Damasco. Mas vamos aqui fazer um exercício de Saulo de Tarso, um espírito superior, preparando a sua encarnação como Saulo. O espírito superior também prepara a encarnação. Então, aí, ó, eu vou nascer numa família judia, vou ligado ao Império Romano, vou estudar, vou aprender e vou ser um líder na parte judaica religiosa. E quando chegar a hora, eu vou aceitar a mensagem do Messias que vai chegar. Certamente essa foi a programação de Saulo de Tarso. Mas ele foi ficando famoso, foi ficando importante, deixou-se contaminar pelas suas paixões interiores, principalmente o orgulho da raça, e passou a ser o primeiro perseguidor dos cristãos. E tamanho foi o desvio dele do caminho reto, que ele foi pessoalmente chamado por Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não nasceu para fazer aquilo, mas ele estava sofrendo uma influência espiritual que fez ele desviar do seu caminho. Tanto é que Jesus foi pessoalmente, às vezes ele manda outras pessoas fazer, mas naquele caso Jesus foi pessoalmente chamado: volta para o caminho. Todos nós aqui, de alguma forma, estamos sendo chamados para o caminho correto. E esse exemplo que eu trouxe aqui de Jesus, de Paulo de Tarso, tem um também muito interessante que eu li recentemente, não sabia. Tem um livro editado pela FEB, chama Testemunhos de Chico Xavier. Eles pegaram o depoimento de várias pessoas que conviveram durante várias fases da vida do Chico, desde pequeno, irmãos, parentes, companheiros da cidade de Pedro Leopoldo, e tem lá os depoimentos. E num desses depoimentos eu fiquei sabendo que o Chico Xavier adentrou, apesar dele desde pequeno ver os espíritos. Como foi que ele chegou ao espiritismo? Por causa da obsessão da irmã dele. A irmã dele obsediada, ele ficou sabendo que na cidade tinha um casal Perácio, que
que era um espírito, levou a irmã lá e aí começou toda a tarefa. Olha a importância, bem ou mal, graças à obsessão que o Chico Xavier virou espírito. Então, a obsessão faz coisas boas na nossa vida. Porque eu tenho que lembrar vocês o seguinte, antes da gente passar aqui para as obras de Manuel Filomeno Miranda, eu anotei aqui o seguinte, para eu não esquecer. Esse sofrimento que a gente passa, a obsessão, essa dor que a gente sente, ela tem alguma finalidade. Não é por acaso que ela acontece. E essa dor nos obriga a fazer algo. Porque se não é, você fica em casa. Então a dor, mesmo sendo um resgate do passado, ela nos ajuda a resgatar e a cumprir e a progredir no futuro. A gente, quando está passando por um problema, corre atrás. Olha o exemplo da nossa sociedade com essa epidemia da Covid. A ciência, esse movimento, descobriu uma vacina provocada por um problema. E os problemas nos provocam, nos desafiam. E a gente não quer ficar parado sofrendo, sem fazer nada. Então, essa característica, a obsessão traz em nossas vidas. Bem ou mal, sem querer saber, esses companheiros que estão em busca, eles acham que fazendo isso, eles serão felizes. Eles vão se vingar, vão ser felizes. É uma ilusão isso. Mas eles acham que sim. A nossa história é assim. Quantas pessoas desencarnam, né? O sermão das bem-aventuranças refere-se a um futuro feliz e não ao presente. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. O cara sofre a vida inteira e morre, cadê o consolo? É o consolo futuro, onde ele resgata no presente as dificuldades. Esses somos nós. Então, nas obras do Manuel Filomeno Miranda, eu fiz um resuminho aqui, deixa eu achar. Eu sou leitor fanático desses livros dele. São 15 obras que o Manuel Filomeno Miranda fez. A primeira delas foi lançada em 1970, que é essa aqui, Nos Bastidores da Obsessão, onde ele dá detalhes de uma família que passa por problemas seríssimos. Mas quem se interessar, leia o livro e vai ver que sempre o livro não acaba no final feliz, ele acaba com encaminhamentos felizes. Agora, o que vai acontecer? Uma vez eu escrevi ao Chico Xavier, não recebi resposta, perguntando a ele como é que era a continuação do livro E a Vida Continua. Porque você quer saber, é igual a novela, você quer saber o outro capítulo, né? E nesse livro, olha que interessante também, eu não estou falando nada que seja da minha cabeça, testemunho de Chico Xavier, ele fala lá, o Chico Xavier, que o Zeus Vantuil, grande nome do movimento espírita brasileiro, na época de Chico lá em Pedro Leopoldo, ele era criança, é a reencarnação de um personagem do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Então, nós estamos todos ligados. Então, esse livro, Bastidores da Obsessão, foi em 1970. Em 1974, depois, quem quiser, eu posso dar a lista certinha, só para vocês terem ideia de como esse espírito é ligado à obsessão. Esse livro de 1970, Bastidores da Obsessão, ele ainda é encarnado. Ele conta o livro, já desencarnado, mas o caso se passa quando ele está encarnado na Bahia, junto com José Petitinga, tratando de um caso de obsessão. Só que ele estava encarnado, mas quando ele conta o livro lá do mundo espiritual, ele dá detalhes que ele não sabia quando ele estava encarnado, porque a gente, quando está encarnado, não vê tudo. A gente não sabe da realidade. O livro, em 74, é o Grilhões Partidos. Esse livro me impressionou muito. Quando eu li, ele tinha sido recém-lançado. O livro começa, uma família da alta sociedade de Copacabana, um militar chamando toda a alta sociedade para apresentar a filha dele, 15 anos, fazendo 15 anos. E aí, ela está na festa, ela está tocando piano, ela levanta, esbofeteia o pai e entra num processo neurótico. E aí começa o livro. Vamos lá. O obsessor não era obsessor da menina, era obsessor do pai, que estava se vingando. É uma história belíssima, que sempre a gente vai entender a causa do que a gente não consegue, observando, entender. E em 1976, eu acho que aqui, pelo que eu estou olhando aqui, nessa data todo mundo já estava encarnado, 76, né? Ele ligou o livro
Tramas do Destino. Esse livro, Tramas do Destino, fala de uma família que o pai fica com hanseníase. E ele conta, naquela época, a hanseníase era uma coisa que isolava socialmente as pessoas. Hoje não é mais assim, mas naquela época era. Então ele conta todo o drama de uma família, com as causas no passado, com os obsessores ligados ao problema de saúde. Depois a filha mais velha também fica com hanseníase. A gente vibra e sofre e ganha conhecimento lendo essas obras. Espero que com essa propaganda vocês pelo menos escolhem um e compram. Eu tenho os meus preferidos que eu vou dar a dica, né? Depois de 74, em 1976, em 82, esse aqui todo mundo conhece, é o livro Nas Fronteiras da Loucura, onde ele fala do carnaval no Rio de Janeiro. E o carnaval é uma influenciação psíquica impressionante. Porque as pessoas dão asas, eu vou me libertar, né? e abre a guarda e as ligações acontecem. Então esse livro aqui é um dos meus preferidos. Logo depois, já em 82, já acontecia no Carnaval no Rio de Janeiro, desde 1980, o movimento de encontro das mocidades espíritas durante o Carnaval, que chama Comerge. Foi fortificada por esse livro em 82. 82, se eu não me engano, foi a terceira Comerge. Bom, depois de 82, em 1984, esse aqui também é muito legal, Painéis da Obsessão, onde ele conta a história do Áureo, do Argos e da Áurea, um tuberculoso. O cara fica tuberculoso, é casado, e vai se submeter a uma cirurgia no pulmão, com 30 e poucos anos, que ele ia desencarnar na cirurgia. Mas o plano espiritual, os parentes, pedem uma moratória para que ele não desencarne e ele aproveite aquela oportunidade. E realmente é dada essa moratória. Agora, vocês querem ver o que acontece? Lê o livro. Não vou falar. Aquele negócio de obsessão. Gente, a gente lê um livro desse, eu fico impressionado. E agora com a internet, eu estou relendo esses livros todos. Ele faz a referência, você vai lá na internet, confirma a referência, consegue até historicamente enriquecer a narrativa. E com isso você está aprendendo e está sintonizando uma boa leitura às coisas boas. 84, né? Agora 88. Loucura e Obsessão. Esse é um livro mais difícil, né? Que ele analisa especificamente o conteúdo da influenciação espiritual na loucura. Existem loucuras que não são, mas são minoria. A verdade é essa. Depois de 88, em 96, e tudo isso ele fica estudando lá no plano espiritual, e são livros psicografados pelo Divaldo. E o Divaldo, quando psicografa o livro, ele vai vivendo as emoções, né? E um desses livros não foi do Manuel Flamengo Miranda, foi do Vitor Hugo. Eu falo isso para a gente dar uma tranquilizada, um humor. Ele fala assim: Divaldo, tá vendo esse livro aí? Eu vou editar os capítulos em ordem diferente, porque você está torcendo aí pro personagem, está me atrapalhando a história. Ele ficava simpático, o cara, e quando o médium, o espírito escreveu, ele fala: isso aqui eu não posso escrever, está me atrapalhando. Então eu vou editar os capítulos diferentes, você não vai saber o que acontece. Então a mesma coisa aqui, nesse livro, você fica impressionado. E aí, acontece isso muito comigo, dependendo da hora, eu sempre tenho o hábito de ler à noite antes de dormir. Tem dia que é meia-noite mesmo, uma hora que eu lendo, eu tenho que parar porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte, senão você não acorda. Mas é impressionante. E chega na casa espírita, chega na reunião mediúnica, você presencia essas verdades, né? E fica com mais carinho por esses irmãos sofredores, mesmo quando eles obsediam uma pessoa que você gosta. Porque nós, na minha opinião pessoal, considerando as encarnações passadas, considerando a história da humanidade, dificilmente nós já não fomos obsessores. Eu tenho umas ideias que é a ideia de obsessor, né? Então, você já está tranquilo. Então, nós já fomos, então tem que transformar aquele obsessor transformado, né? Modificado, né? Bom, vamos depois, 96. Depois de 96, foi o, deixa eu achar aqui, foi o 1996, foi o 80, 96, o 8, aqui, ó.
tormentos. Esse aqui é o melhor deles, na minha opinião. É o melhor deles. Porque é o que eu mais me identifico com ele. Vocês vão ver por quê. Esse Tormentos da Obsessão, 2001. Esse Tormentos da Obsessão é onde fala que Eurípides de Barçanufo, no mundo espiritual, fundou um hospital, o Hospital Esperança, onde ele atende os médiuns falidos na sua encarnação. E o Manuel Fernandes conta a história de 8 médiuns. Desses 8, um teve sucesso na encarnação. Os outros 7, ele conta a história, que todos eles encarnaram no bem, mas cedendo às suas paixões, não souberam vivenciar. Aí a gente vê aqui, por exemplo, aquele cara lá de Goiânia, aquele médium lá, como é que é o nome dele mesmo? João de Deus. Ele ajudou muita gente, mas não foi capaz de segurar a barra. Mas ele ajudou muita gente. Então, todos nós temos a nossa história. Então, o José Arigó também. Então, todo médium, esse livro aqui, ele não diz o nome dos médios, ele muda os nomes. Mas se você pesquisar, quem não tem interesse, você descobre. Porque casos ímpares, todos eles são acolhidos no mundo espiritual. Muitos passam por processos de perturbação que levam anos, mas são resgatados. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, conta também diversas experiências de médiuns que não tiveram sucesso na encarnação. Por quê? Por causa das paixões, por causa de não terem conseguido conter ou modificar as suas imperfeições morais. E mais uma vez eu repito, esse é um assunto individual. Ninguém vai fazer por nós. Bom, são muitos, eu não vou falar porque não vai dar tempo. Eu vou falar só de mais 2, né? 2010, Transição Planetária. Esse todo mundo leu, onde ele fala que estão vindo outras almas de outros planetas mais evoluídos para ajudar a nossa evolução. E eles já estão aí se espalhando entre nós, no ramo da engenharia, no ramo do direito, no ramo das artes. Vamos lembrar, meus amigos, o renascimento na nossa história, como vieram almas que transformaram o planeta. É o que está acontecendo aqui agora. Ele fala isso, mas fala também na obsessão desse livro. E, finalmente, que foi o último, esse também todo mundo já leu, foi 2020, No Rumo do Mundo de Regeneração. É o último livro dele, é um livro muito gostoso, muito bacana, que a gente merece lê-lo para a gente ficar feliz e ampliar tudo isso que é falado aqui na Casa Espírita. Ah, mas eu não entendi bem esse livro, tem um detalhe. Vem aqui na casa, pergunta, fala comigo, fala com o Mauro, fala com o Antônio, pergunta na reunião. A gente está aqui para ter coisas que a gente não sabe, a gente vai pesquisar, porque não adianta você ler e acreditar, você tem que entender e questionar. E para concluir, ainda teria que falar mais algumas coisas, mas o tempo não nos perdoa. Eu diria que a gente chama de reunião de desobsessão as reuniões que são feitas nas casas espíritas através de pessoas que são preparadas, que são estudiosos, para auxiliar esses espíritos sofredores. E nós temos nessas reuniões, né, várias funções das pessoas que fazem parte. Tem os dirigentes, tem os médios falantes, tem os médios passistas, tem as pessoas que conversam com os espíritos. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com o espírito, eu participava de um grupo lá no Rio de Janeiro, isso na década de 70. E eu ia lá, participava já, aí o dirigente falou assim, vai conversar com o espírito. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou conversando com a alma do outro mundo. Eu levantei, até você achar isso uma coisa normal, demora. É igual você quando aprende a dirigir, né? No início tudo é difícil, mas aí com o tempo, eu lembro disso até hoje, eu já dou risada, mas naquela que eu fiquei nervoso, não, porque o senhor, aquele respeito, né? O espírito sofrido quer saber se é senhor, ele quer resolver o problema dele. Então são experiências abertas a qualquer, mas eu participo aqui da Casa Espírita, quero fazer parte da reunião mediúnica. Não tem problema. Começa a frequentar as reuniões, começa a trabalhar na casa, e a próxima vez que tiver um curso, né, Antônio,
de preparação de membro, você faça o curso e vê se você se enquadra ou não. Isso não é para todos, mas e quem faz parte dessa reunião não é melhor do que o outro que não faz parte. O trabalho aqui é dividido entre todos. E nesse atendimento aos sofredores, o livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier, foi editado na década de 50. Ele participava de um grupo mediúnico chamado Meimei, em Uberaba. Ele era um dos médios. E esse livro, Instruções Psicofônicas, foi gravado pelo Arnaldo Rocha, participante da reunião, as mensagens de amigos espirituais no final da reunião. Bezerra de Menezes, Vassanufo, André Luiz, Emanuel. Ele gravava e depois transformou num livro, que é o Instruções Psicofônicas. Mas por que eu estou falando? No final do livro, vem uma explicação aqui interessantíssima. O mundo espiritual manda para os encarnados um boletim de serviços espirituais. Ele diz assim, no ano de 1952 a 1953, eu vou resumir por causa do tempo, tiveram 288 comunicações mediúnicas no grupo, sendo 251 comunicações e 37 reincidências. O que é reincidência? É quando o espírito volta. Às vezes traz como se fosse um tratamento médico. Toda semana vai resolvendo até conseguir resolver. Então, desses 288, 37 foram reincidências. Aí, olha só o que ele diz aqui. 30% dos espíritos são ligados ao pretérito próximo ou distante dos participantes da instituição espírita. 30%. 50% são necessitados de assistência moral, perturbações diversas. Né? Quarta-feira o Antônio falou sobre a perturbação espiritual. E 20% recém-desencarnados. O cara diz que não fala que não sabe que morreu, que ele está em casa, as pessoas sentam em cima dele, não vê ele fala e ninguém escuta. Então, isso aí acontece normalmente. E agora o mais importante, ele fala o resultado da ação da reunião mediúnica, se funcionou ou não. Então ele diz assim, 4% foram reajustados e renovados para o bem. 4%. 36% retiraram-se esclarecidos e melhorados. 20% apresentaram aproveitamento reduzido e 40% saíram impassíveis e impenitentes. Aí vai falar, mas os 4% foram ajudados. Né? Então, olha só, isso é uma coisa que eu não sei quais são as estatísticas dos consultórios médicos, psiquiátricos, psicológicos, mas tem uma estatística que melhora, não é? Mas está ajudando, está melhorando. E para concluir a nossa palestra, eu achei uma joia. Fala, amigo. Desculpa, é só para contribuir. Quem trabalhou muito com obsessão e obsessão, quem trabalha com bom, foi a gente Miranda. Isso, sim, tem o livro dele. Ele trabalhou, Diálogo com as sombras. ele trabalhava como Esclarecedor. aquele esclarecedor, médico esclarecedor, doutrinador, e ele gravava as reuniões todas e depois analisava todas elas. Então é muito interessante. Muito interessante. Tem com os espíritos. Mas aí, Tem para quem não conhece, tem histórias que os espíritos contaram, tem sobrevivência e mortalidade. Ele também fala muito que ele é pesquisador, um cara espetacular. agora, Quem conhece é muito bom conhecer essa voz dele. Ele é encarnado, né? Um cara mas já desencarnou já. muito legal. Veja só, essa sua colaboração foi sensacional para me lembrar de dizer que no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, tem diálogos excelentes sobre isso. Tem espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos renitentes, espíritos suicidas, diálogos assim que a gente aprende muito com eles, como se fosse uma reunião mediúnica. Mas aí eu achei uma página, depois vocês vão ver, eu fiquei impressionado, não sei vocês, né? Então eu poderia contar, mas eu vou rapidamente ler, né? Do irmão X, chama Defesa contra a Obsessão. Então ele diz assim, doía ver o irmão Maurício Tessi
prostrado na crise aguda de artrite reumatoide. Orava, sofria e esperava. A dor espraiava-se de um dos joelhos para todo o corpo. Acompanhando-lhes a mãezinha desencarnada, Dona Eutelvina, que nos fora devotada amiga na terra, partilhávamos a oração enquanto a equipe dos enfermeiros espirituais atuava com recursos curativos no nosso plano de ação. Esses nomezinhos que a gente coloca ali recebem esse tratamento do mundo espiritual, né? Fim da tarefa de auxílio, ergueu-se a velha amiga e perguntou respeitosamente ao dirigente da turma: meu amigo, posso, na condição de mãe, saber por que motivo tanta demora na definitiva recuperação do meu filho? Mãe é mãe, né? Vou repetir a pergunta dela. Posso saber por que motivo tanto demora a definitiva recuperação do meu filho? Aí agora vem a resposta. O interpelado disse: sem dúvida, aqui está o registro das ações dele nos últimos dias. E com a exatidão de um técnico, no setor do trabalho que lhe é próprio, sacou de pasta pequena folha de papel em que não nos foi possível, de imediato, ler as seguintes indicações simples e expressivas, que se interrompiam justamente no dia da nossa presença no quarto luz. Vai mostrar para a mãe a ficha do cara. E vamos lembrar que nós temos a nossa ficha. Maurício Tessi, 36 anos no corpo físico. Doença providencial. Fase, experimentação. Mérito individual por serviço à comunidade até os primeiros sintomas da moléstia. Nenhum. Motivo, defesa contra a obsessão e loucura. Auxílio a receber. Socorro em base de magnetismo curativo somente para a sustentação das forças orgânicas e alívio controlado até a melhora espiritual positiva. Agora é o mais importante, na minha opinião, histórico. Olha o histórico. Nós temos o nosso histórico. Os amigos e benfeitores do interessado, residentes nas esferas superiores, depois de lhe endossarem a presente reencarnação, observaram-lhe a tendência para estragar de modo completo a oportunidade recebida. Preocupados, solicitaram seja ele mantido em condições enfermiças, conforme os remanescentes das dívidas kármicas que ainda carrega no extrato corpóreo. Assim, agiram para evitar-lhe a indesejável associação com espíritos infelizes, procedentes de suas existências passadas, caídos desde muito tempo em processo de vampirização e criminalidade, com os quais o beneficiário vinha a pouco e pouco se acomodando. Agora vem o importante. Anotações de 4 a 28 de janeiro de 1967. Já estávamos encarnados nessa época. Dia 4, crise. Aí vai, datas de observação do estado físico e das condições espirituais. É isso que vai falar aqui agora. No dia 4 ele estava em crise. Fé, oração, humildade. Dia 5, melhora. Tranquilidade, teimosia. Dia 6, grande melhora. Agressividade, pensamentos escusos, obsessor esperto. Dia 7, crise. Obediência, conformação, gentileza. Dia 8, crise aguda, elevação moral, prece. Crise aguda, nobres promessas de serviço ao próximo, altura mental. Dia 10, melhora, bom humor, rebeldia. Dia 11, grande melhora, intolerância em ideias menos dignas, obsessores atraídos. Dia 12, grande melhora, desequilíbrio, obsessores no aposento. Dia 13, crise, serenidade. Dia 14, crise agravada, emoções superiores. Dia 15, crise aguda, fé comovente, simpatia, generosidade. Dia 16, melhora, calma, irritação. Dia 17, grande melhora,
Pensamentos inconfessáveis, obsessores próximos. Dia 18, grande melhora, obsessores dominando. Dia 19, crise, obsessores repelidos. Dia 20, crise aguda, confiança em Deus. Dia 21, crise aguda, votos de trabalho santificantes, planos de caridade. Dia 22, melhora, marasmo, azedume. Dia 23, grande melhora, ideias lastimáveis, obsessores interessados. Dia 24, grande melhora, obsessores na aura, causa interior. Dia 25, crise, brandura, confiança. Dia 26, crise aguda, afabilidade e benevolência. Dia 27, crise aguda, doçura, lucidez, piedade para com os outros. Dia 28, que é o último dia, crise aguda, formosa renovação íntima, raios de luz em momentos de prece. A irmã Etelvina restituiu a folha de notas entre serena e triste, agradecendo o prestimoso cooperador. Obrigada, meu amigo. Maurício é meu filho. Antes, contudo, tanto ele e eu quanto você somos filhos de Deus. E a lei do Senhor foi criada para o bem de nós todos. Em seguida, nosso grupo dispersou-se, mas permaneci longo tempo junto ao enfermo, tentando meditar em minhas próprias necessidades de aproveitar a lição. Então, companheiros, esses somos nós. Então, vamos nos esforçar para nos melhorarmos interiormente, através da prece, através do estudo, através da gentileza, através do perdão das ofensas. Essa é a moral de Jesus, que nós temos que nos esforçar. Não vamos conseguir sucesso, mas o quanto conseguirmos, estaremos eliminando a sintonia. E para concluir o nosso estudo, a frase que a Joana de Anjos fala no final, quando ela diz assim, deixa eu achar aqui, ó. São elas as imperfeições morais, que respondem pelas nossas atuais aflições, porque procedem do passado, quando fracassamos, e persistem por falta de valor e decisão do espírito comprometido, que ainda não resolveu por superá-lo. Nós já resolvemos por superá-lo. Então a questão aí é de esforço, né? E o Emmanuel, a última frasezinha dele também, que eu achei assim muito bacana para todos nós, deixa eu achar aqui, ele diz assim, para isso, para vencermos, né, essas dificuldades, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Então, amigos, está ao nosso alcance, só depende de nós. E que nós venhamos a ser espíritos amigos sempre, né? Suportando a parte que nos cabe na criação. Desculpa aí o atraso, mas é muito bacana falar sobre isso. Jesus os abençoe. Devolvo a palavra ao nosso amigo Antônio para dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje não tem conta-regra, então eu tenho que fazer tudo. Eu vou ser só um pouquinho cruel do bem. Falem para os amigos de vocês assim, olha, vocês não foram na palestra da Deolindo hoje? Olha, no sábado, olha, vocês perderam. Então, só um pouquinho cruel do bem, né? E quem está vendo a gente pela internet, chegou até esse momento, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque ele é muito esclarecedor e às vezes só conhecer o problema já é o início do caminho da solução, tá? Muito bom. Palestra raiz, muito boa. Muito bom. Muito bom, muito bom. E falar de obsessão é assim, não é falar dos problemas não, Edson. A gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã, né? Porque não faltam uns causos, né? Bom, mas vamos aos nossos avisos então. O primeiro aviso
É o folhetim. Gente, o primeiro aviso e o mais importante de todos no dia de hoje é que os dias entre 7 e 13 de outubro acontecerá a Semana Espírita aqui em Teresópolis. E ela acontecerá na Casa de Portugal. E um detalhe importante, por favor, comentem isso com os amigos de vocês e vocês, assim, reforço com vocês. Não haverão palestras no dia das reuniões da Semana Espírita. Então, por exemplo, na quarta-feira... sim, peguei aqui. Então, por exemplo, na quarta-feira que vem, a reunião será onde? Lá na Casa de Portugal. No outro sábado, vai ser lá na Casa de Portugal. Tá? Nós não teremos atividade nas casas espíritas. Tá bom? Então, peço a gentileza de avisar os amigos de vocês, porque às vezes não tem como a gente avisar todo o público que vem à nossa casa. E mesmo que a gente vai deixar alguém aqui para receber as pessoas, mas nós não teremos palestras. Tá? Então, será a 47ª Semana Espírita e o tema é Ciência e Religião. Não se misturam? Tá? Então serão temas, serão palestras em torno desse tema, né? Segunda-feira, dia 7, teremos Darcy Neves, é uma das diretoras do CERJ. Na quarta-feira, Henrique Miranda, inclusive vai falar sobre cirurgias espirituais. Vai lotar. Tá? Inclusive, eu vi ontem o filme do Zé Arigó, muito bem feito. Tá? Eni Sattler, nossa companheira lá de Petrópolis, vai falar sobre cura do corpo e cura da alma. No dia 8, Ângela Delô, passe e água fluidificada curam. Vai lotar também. João Nogueira, no dia 10, vai falar como entender a frase a tua fé te curou. No dia 12, Moisés Santos, Espiritismo e Homeopatia. E no dia 13, único dia que será às 10 horas, tá? Todas as outras palestras à noite acontecerá às 20 horas. No domingo, excepcionalmente, acontecerá às 10, tá? Com o Mauro Medeiros, com o título Por que Jesus disse: podeis fazer tudo o que faço e muito mais, tá? Então, Semana Espírita. Então, é um convite para que todos possam ir. É uma semana muito legal, tá? E... Oi, Edson. Os obsessores não só os amigos. Mesmo que sejam obsessores. Se for amigo do bem, entra, vai ser ajudado, né? E o outro aviso que nós temos é o seguinte, né? Eu já falei, as nossas reuniões públicas aqui da casa estão suspensas no dia 9, tá? Especificamente as reuniões do dia 9 e do dia 12, tá? Que é quarta-feira e sábado, tá ok? Inclusive uma das reuniões é do Edson, tá? Então, Edson, estou aqui dando reforço aqui para o companheiro aqui, tá? E no dia 20 de outubro nós teremos a palestra da AME, tá? Com o Dr. Rodolfo Moraes, que ele é médico especialista em medicina paliativa da dor, presidente da AME de Franca. Tá? Tema: a contribuição do Evangelho para a compreensão do fim da vida. Tá? Então, como é que a gente acessa a AME? Pelo YouTube, é só botar no YouTube AME Teresópolis, ou pelo Facebook, Face, é só entrar no Facebook, AME Teresópolis, e aponta lá para o canal deles. Tá ok? Mais algum aviso? Não, né, Márcia? Edilene. Edilene tem um aviso bom. Fale, Edilene. Mas tem que falar que senão não sai. Melhor ainda. A gente está entrando aí numa campanha por causa de umas obras que a gente precisa fazer na casa. A gente teve o Festival de Pastel. Agora, no dia 19, que é o nosso próximo encontro aqui, o nosso próximo sábado, vai ser a Raquel. E a gente vai fazer um hambúrguer. Eu não vou chamar de festival, não, porque a gente decidiu agora, então vai ser uma coisa assim, não vai ser tão grande quanto foi o Festival de Pastel.
Hambúrguer vai ser em novembro. Outubro agora, dia 19, vai ser cachorro quente. E em novembro a gente vai fazer o de hambúrguer, tá? Então, assim, já para chegar aqui com bastante fominha. Vai ter a opção vegetariana nos dois também, tá bom? Obrigada. Isso, é um cachorro quente gourmet, então. Hein, Edilene, é um cachorro quente gourmet. E um detalhe, não engorda, não faz mal, só faz bem. Fique tranquilo, venham aqui em paz, come aquele cachorro quente assim. Eu sugiro que vocês comprem mais de um, né? Comam um aqui e levem um para casa, né? Ó, vai ter um monte aí para você, hein? Tá? Que, ó, e a gente vai poder fazer as obras da casa, tá bom? E do hambúrguer, eu tô na expectativa desse hambúrguer aí. Esse. Não, hambúrguer vai ser bom, vou comer muitos. Mestre Cuca, nosso mestre Cuca, entendeu? Bom, na sequência nós vamos para o nosso trabalho de passe. E pior que hoje eu esqueci mesmo. Hoje eu esqueci de verdade. Me diz uma coisa, quem nos visita hoje pela primeira vez? Aqui do meu lado direito, todo mundo já conhece. No centro, ninguém. Ah, lá longe. Qual o seu nome? Boa noite, Rodrigo. Você é morador de Teresópolis? Então venha mais vezes. Tá bom? O pessoal costuma dizer assim, se você não gostar, eu sei que você gostou, então venha de novo. Tá bom? Pelo teu sorriso eu sei que você gostou. Tá bom. Se não gostou, passou a gostar agora. Passou a gostar agora. Tá bom, seja bem-vindo. Qualquer informação a gente vai estar por aqui, tá? É só perguntar, estamos à disposição de vocês. Seja muito bem-vindo, tá bom? Bom, na sequência nós vamos passar para o trabalho de passe, tá? E aí, como a gente está com... Eu tive fazendo as contas que eu estou com um pouco passista, então eu vou pedir para todos que estejam harmonizados com o passe, que por favor se dirijam à cabine de passe, tá? Para gente dar o passe, tá? Edson, você vai dar o passe, eu vou dirigir então, tá bom? Eu vou pedir a nossa trabalhadora Polly para fazer a prece final, tá? E eu deixo aí meu boa noite para vocês, tá bom? Que Jesus nos acompanhe. Polly, por favor. Tá bom. Tá ótimo. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto. Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por esta casa que nos acolhe, que nos esclarece, por esses trabalhadores do plano físico e do plano espiritual, que nos amparam, nos socorrem, nos instruem, nos dão a intuição do futuro melhor, do futuro feliz. Jesus amado, derrama, Senhor, sobre todos nós uma faísca do teu amor e ilumina nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, por este trabalho, pela oportunidade desse aprendizado, porque é assim, Senhor, nós estaremos em melhores condições de caminhar no mundo, esclarecidos, teremos melhores condições, Senhor, de nos defender e de fazermos as escolhas certas para o nosso próprio bem. Que a doutrina bendita que nos ampara a cada dia, Senhor, seja divulgada em grandes vozes a todos, Senhor, para que todos possam beber nessa fonte esclarecedora. Fica conosco, Senhor, nos ampara hoje e sempre e nos acompanha por todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.